Vamos lá então, gente, continuamos conversando sobre Paulo. A carta, aliás, sobre Paulo não, sobre o que Paulo escreveu, né? A carta de Paulo escrita aos Efésios, e é uma carta circular que atinge algumas comunidades que foram fundadas, abertas por Paulo, e agora ele escreve àqueles nossos irmãos. Qual o texto que nós estamos lendo? Deixa eu ver se eu abro aqui e dá tudo certo. Peraí. Já foi? Não. Deixa eu ver se vai. Agora vai. Olha, o texto que nós estamos lendo é Efésios capítulo 5. Eu lerei aqui novamente algumas coisas que nós já lemos nas lives anteriores, mas elas são importantes porque o contexto todo da conversa está aqui. Tenham cuidado, aliás, Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até passou aqui, né? Ok. Vamos tirar essa Bíblia aqui da nossa tela e vamos lá. Vamos continuar conversando sobre isso daqui. Paulo, então, apresenta ao pessoal lá em Éfeso a realidade de uma espiritualidade que não é somente etérea, somente contemplativa, ou uma espiritualidade que não toma só conta da vida da gente quando a gente se envolve com algo religioso. É coisa muito comum para todos nós acharmos que espiritualidade é assim que funciona. Quando eu vou para a igreja, quando eu faço uma devocional em casa, quando eu leio o texto bíblico, quando eu faço uma oração, essas coisas que têm a ver com a nossa religião, a nossa prática religiosa, elas muitas vezes são vistas como o momento da espiritualidade. Eu estou conectado com Deus quando eu estou orando, quando eu estou na igreja, quando eu estou, inclusive, trabalhando em prol daquela organização chamada igreja local. E é claro que sim, é claro que há uma realidade nisso, mas não só isso, e esse é um perigo. Quando compartimentamos a nossa vida e achamos que isso aqui tem a ver com Deus, com espiritualidade, com vida, com Jesus, mas trabalho, lazer, atividades de modo geral, limpar a casa, arrumar o carro, fazer uma viagem, fazer um negócio, isso acho que não tem a ver. Não, tudo tem a ver. A tônica da nossa conversa está nisso, em nos lembrarmos que tudo tem a ver com ser alguém ligado a Jesus, porque somos discípulos de Jesus só na igreja? Não, pare com isso. Somos discípulos de Jesus nesse mundo, nesse sistema. E tudo que nós fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Às vezes achamos até que essa ideia dita por Paulo é que assim, a gente tem que ser alguém espiritualizado e viver como... É difícil de explicar isso, mas parece que a gente só está conectado com Deus quando a gente tem aquela postura de aleluia, de glória a Deus. E tem gente que abraça esse tipo de religião, esse tipo de espiritualidade esquisita. Você vai cumprimentar a pessoa, ela não fala bom dia, boa tarde, ela já fala oh, aleluia, a paz do Senhor, e já solta umas palavras em línguas, porque isso é espiritualidade. Bobagem. A gente vive a espiritualidade e a conexão com Cristo sendo assim, gente normal.
Só que cheia do Espírito e que vive, faz, fala e reage à sociedade e aos valores que estão ao nosso redor como Cristo quer que a gente reaja. Ontem nós falamos um pouquinho sobre luz, e antes de entrar nas coisas que eu tenho para falar, eu vou lembrar o que a gente conversou ontem. Jesus dizendo aos fariseus: eu sou a luz, eu sou uma candeia que chegou para iluminar tudo. E o importante é que essa luz entre em vocês. Quando a luz entra em você, você se enxerga. Uau, como eu sou pecador! Como o meu prato está sujo, como o meu copo está sujo, deixa eu limpar isso aqui. Jesus me ajuda, Espírito Santo me ajuda, faz uma obra em mim, me purifica, me santifica. Romanos capítulo 12, não é? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. É esse processo dinâmico em que a luz de Jesus entra em mim e eu me vejo e desejo ser curado. Isso é santificação. Esse é o processo. Mas o interessante também é que esse processo ilumina tudo. Ele me ilumina, mas a partir da luz de Jesus eu vejo a vida, eu vejo as pessoas, eu vivo a vida com os óculos do Evangelho, com a luz. Lembre-se que a gente só vê o que vê porque a luz bate no objeto e nós vemos esse objeto que é o reflexo da luz que bate nele. Assim é uma garrafa de água, assim é qualquer coisa. Essa é a naturalidade da luz, né? Mas na vida, na nossa espiritualidade também, como é que eu te vejo? Como é que eu vejo a minha família? Como é que eu vejo o mundo? Porque as luzes estão aí. E se eu enxergar o mundo através de uma luz que não é a de Cristo, eu terei problema. Quem enxerga o mundo através de uma luz que não é a de Cristo, acha que é possível dar lugar ao nazismo na sociedade que a gente está. Quem vê o mundo através da luz que não é a de Cristo, acha tranquilo ser preconceituoso, homofóbico, racista, violento, ganancioso. É isso aí, cada um por todos, aliás, cada um por si, e cada um cuida do seu, e eu não gosto mesmo, eu rejeito mesmo. Quem enxerga o mundo e a vida através de uma luz que não é a luz do Cristo, acha que sexualidade é isso aí, o que importa é a minha felicidade. Veja, eu estou dando os exemplos mais amplos do pensamento que está na nossa sociedade, mas ele é uma verdade, essa situação da luz que nos faz enxergar o que vemos ao nosso redor em tudo. Se a luz de Cristo brilhar em mim e ela iluminar o que está ao meu redor, eu tratarei as pessoas, responderei à vida, terei uma avaliação do que me cerca como o Cristo tem. Eu vejo a vida através da sua luz e não da minha ou de qualquer outra ou de qualquer ideologia ou sistema que estão sempre batendo na gente e apresentando a sua luz. Então, é importante que esse processo aconteça para que tudo seja iluminado e eu viva a vida em Jesus, iluminado por Jesus e me relacionando com as coisas a partir da iluminação que a luz de Jesus faz da vida. Eu falei ontem sobre a mulher adúltera lá em Lucas e esse grupo que Jesus tanto bate contra eles trazem essa mulher para Jesus julgar, os fariseus e os mestres da lei, eles mesmos. E aí o que acontece? Acontece que a luz deles era a religião, a luz da condenação, a luz do preconceito, a luz da morte e não da vida. Quando Jesus está diante dela,
Ele diz que quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e todo mundo vai embora. E ele diz para aquela mulher: filha, se ninguém está te acusando, eu também não vou te acusar. Porque ele não veio para acusar, ele veio para salvar. E aí ele diz: vá e mude a tua vida. Olha a luz de Jesus, como ele enxerga aquela mulher em sua deficiência, em sua luta, em sua dificuldade, de forma diferente daqueles homens. Essa é a luz que precisa entrar em nós e nos fazer ver a vida toda como Jesus vê. Quando isso acontece, a gente vai vivendo a espiritualidade prática, que nos dirige a 3 coisas que eu finalizo o nosso papo, voltando a Paulo e aos Efésios. Primeiro, a diminuição do individualismo. Nesse texto que nós lemos, no versículo 19, Paulo diz: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha só, Paulo valoriza o comunitário, porque evangelho valoriza o comunitário. Viver junto com outras pessoas, não é? E não só aqueles que creem no que eu creio. Sim, a força da expressão de Paulo está na comunidade que é formada pelos cristãos em Éfeso, sem dúvida nenhuma. Mas você percebe, andem juntos, não é? Cantem juntos, vivam juntos a vida. A espiritualidade prática, ela manda embora a individualidade. Ela diminui a individualidade. Isso é fundamental porque hoje nós temos esse apego à individualidade. O resultado da ação de Deus na minha vida, vivendo praticamente, não é o isolamento, mas é o dividir com a vida com o outro, é o andar com o outro, é o compartilhar minha luta com o outro, é o caminhar com o outro, como o Evangelho nos ensina. Segunda coisa, Paulo fala sobre plenitude e gratidão. Espiritualidade prática, ela joga para fora o individualismo e ela atrai plenitude e gratidão, ou flui de nós plenitude e gratidão. Lá no versículo 20 de Efésios 5, Paulo fala: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivam comunitariamente dando graças a Deus por todas as coisas. Gratidão. Gratidão. É isso que toma conta do coração da gente. E a gente vai vivendo isso em tudo, em todo momento. Na guerra, na dificuldade, no ter, não ter. E aí pode ser que um dia a gente consiga viver mais ou menos como Paulo, que escreve lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Sem andar na tristeza, na pobreza, sem andar na riqueza. Aprendi a andar em todas as situações. Gratidão no coração de Paulo. E sujeição mútua. Fechando aqui nosso papo. Sujeição mútua. Versículo 21, Efésios 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que é isso? É sujeição. É uma ética da comunhão. Para mantermos a comunhão, precisamos nos sujeitar uns aos outros. Por quê? Porque sempre haverá uma disputa. Essa é a nossa natureza carnal. Sempre queremos obter um lugar mais de maior destaque. Mas Paulo diz: sujeitem-se. Todo mundo, todos vocês, sujeitem-se uns aos outros. Já pensou? Não, irmão, você. Não, irmão, você. Não, vamos junto então. Olha que bonito essa sujeição que acontece, fruto e que é a moto. Manifesta numa espiritualidade prática. Que Deus nos ajude, Deus nos dê graça, que Deus nos dê condições para a gente viver essa realidade dia a dia, na vida, um com o outro, que a luz de Jesus nos ilumine. Bora lá!